Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Juliana Moraes e o assunto hoje é raiva. Raiva. Raiva é uma emoção que a gente ouve falar. Tô com raiva, tô sentindo raiva. A gente normalmente chama de sentimento. É muito comum, né? Só que muitas vezes a gente não sabe lidar com a raiva. Então, eu trouxe essa emoção pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Primeiro, eu vou diferenciar para você emoção e sentimento. A emoção, ela é totalmente inconsciente. Você que assistiu divertidamente, talvez possa ter um pouco mais de clareza a respeito dessas emoções. As emoções elas acontecem abaixo do nível de percepção da consciência e elas vão mexer com o nosso corpo físico. As emoções causam em nós sensações físicas, né? E elas advêm de uma percepção a respeito do ambiente. Então eu capto essa percepção com o meu corpo. Nosso corpo é o nosso lado animal, instintivo. Então as emoções, o corpo ele vai captar esse ambiente, ele vai perceber que está acontecendo através dos 5 sentidos. E aí eu processo rapidamente essa informação que vem pelos 5 sentidos e eu gero uma emoção que se manifesta no meu corpo através de uma reação física. Essa emoção, além da reação física e da manifestação, ela vai mudar bioquimicamente o meu corpo. Então esse é o caminho das emoções. E ela é totalmente inconsciente. Nossas reações emocionais são inconscientes. Tanto que pessoas especializadas em leitura facial, elas leem o quê? As reações emocionais que a pessoa tem no rosto, na expressão do rosto, através dessa percepção do corpo no ambiente, esse impacto, o processo disso inconsciente e a microexpressão facial. É assim que os especialistas em microexpressões leem o que a pessoa está sentindo. E aí eles conseguem, os especialistas, perceber se a pessoa está mentindo ou não. Não necessariamente a motivação que está acontecendo, mas ele consegue perceber a leitura do rosto dessa pessoa. As nossas emoções, elas respondem dessa maneira. E aí, depois que essa emoção acontece, que eu tenho uma reação emocional instintiva / inconsciente, corpo / emoção / manifestação física, o meu pensamento vai se dar conta disso. O pensamento chega muito depois do nosso ânimo. Depois eu vou fazer uma leitura sobre o que aconteceu. E aí eu vou pensar sobre isso. Nossa, eu fiquei com muita raiva daquilo que aconteceu e por isso eu fui agressiva. Veja bem que tem uma elaboração racional, que não é a primeira que acontece. A nossa primeira reação é essa inconsciente, instintiva, emocional, tá? E aí depois eu vou pensar sobre isso, eu vou elaborar, eu vou trazer o meu racional. Aí, essa elaboração onde eu junto o juízo de valor racional é chamada de sentimento, tá? Então, o sentimento, ele tem uma característica que advém da razão, tá? Sentimento e pensamento são funções racionais. E as emoções, essa percepção corporal, são inconscientes, ok? Então, essa pequena diferenciação para a gente começar a nossa conversa é muito importante. Qual é a função da raiva enquanto emoção? Lembrando que somos animais e nós temos ainda esses instintos de sobrevivência conosco. E eles são muito importantes, na verdade, eles ainda temos, mas teremos. Eles não são superados, eles são educados, porque hoje temos a razão e a nossa dimensão espiritual, que nos traz valores. Acima do pensamento racional e compreensão racional, nós temos valores que são incorporados na nossa prática a partir da minha conexão espiritual, da minha inteligência espiritual, da minha dimensão espiritual, a partir daquilo que eu penso e acredito, ok? Mas a emoção, pura e simplesmente, ela tem função de sobrevivência. A raiva, especificamente, está ligada à proteção de território. Pense no animal, né? Sua cachorrinha tá lá comendo a comida dela tranquilamente, chega alguém que ela não conhece e vai colocar a mão na comida dela. Ela naturalmente vai rosnar, isso se não morder. O que significa isso? Não rela na minha comida. É minha, é o meu espaço, né? Então a raiva ela tem função de proteção de espaço, de território. Então para pensar que a gente faz o nosso primeiro exercício de autoconhecimento. Para pensar um pouquinho. Se você tá sentindo muita raiva, tá irritado, tá nervoso com alguém, com uma pessoa, com uma situação, para perceber se essa situação invadiu o seu espaço pessoal de alguma maneira. Causou em você sentimentos que romperam em você
e fizeram você se desorganizar. Com certeza o teu espaço pessoal, a sua linha de segurança ali, foi invadida por essa pessoa, essa situação. E a nossa primeira reação inconsciente é a raiva. E se eu não tenho consciência disso, eu posso ter uma explosão emocional, reagir para depois refletir, porque o pensamento chega atrasado, ele vem depois, né? A gente está mais habituado a estar nessa reação instintiva animal, percepção do corpo, emoção, reação, do que nas funções superiores do cérebro, né? O pensamento, a espiritualidade, os valores, a ampliação de consciência para poder olhar para aquela situação de raiva de um outro lugar. A princípio, eu tenho uma reação interna. Então, se eu estou muito nesse lugar de sobrevivência, você pisou no meu pé, eu piso de volta. Você falou grosso, eu respondo de uma maneira grossa. Eu não consigo parar para refletir. Se eu já estou conseguindo dominar, ter mais consciência desse lugar em mim, eu paro, respiro, trago consciência racional para aquilo. Nossa, eu tô com raiva porque essa pessoa disse tal coisa e isso me invadiu. Eu posso parar aí, ou eu posso respirar fundo, buscar ampliar minha consciência, que é o que a gente faz na psicoterapia transpessoal. Ampliar minha consciência em relação a esse fato, elaborar um pouco mais essa raiva, encontrar sentido e significado maior para esse contexto, e aí eu incorporo a dimensão espiritual na minha prática. E aí eu saio de uma reação ou só de um pensamento. Eu consigo introduzir um sentido, um significado, um valor maior naquilo para eu poder ter uma postura diante da situação que me provoca raiva. Entendeu? Isso é muito importante. Então a raiva, a gente, não é ruim. A gente olha como se fosse uma emoção ruim. Na verdade, a gente olha para as emoções como se elas fossem ruins. E elas não são. As emoções são positivas, são saudáveis, são ótimas. Elas nos ajudam a nos regular diante do ambiente. A emoção tem a primeira função de me regular com o ambiente, me adaptar a esse ambiente. Então eu chego, percebo esse ambiente, capto alguma coisa, me regulo, me adapto e respondo de uma forma adaptativa para aquele lugar. Se eu não consigo responder de forma adaptativa, muito provavelmente eu estou traumatizado. Eu já falei sobre isso aqui. Eu tenho um trauma que impede que eu tenha uma resposta ligada à sobrevivência e adaptação. Né? Então, isso é uma questão, isso é um problema. E a falta de ter essa resposta adaptativa de sobrevivência, que se aqui é um trauma, pode me gerar um sintoma que pode provocar uma doença. Tá? Resumindo um pouco a conversa. Então, as emoções são boas. E a raiva, ela é muito boa. A gente, às vezes, aprende assim, é muito feio sentir raiva, é muito feio isso, é muito feio aquilo. Só que, na verdade, eu tô reprimindo essa raiva. E a repressão da raiva causa sintomas também, porque eu direciono essa raiva, essa energia que era para fora, que era para eu me proteger, para eu determinar o meu espaço, o meu território, dando um limite que não necessariamente precisa ser agressivo, pode ser só com energia, de raiva, de força, eu suprimo isso e eu direciono para mim. E isso pode me causar vários problemas. Inclusive, a supressão de si mesmo é um grande fator de adoecimento, tá? Então, eu sempre gosto de dizer que se você está sentindo raiva, a raiva é o primeiro passo para a cura e para a mudança e para a transformação. Por quê? Porque quando eu estou muito passivo, presta atenção na sua vida, sua casa está super bagunçada, desorganizada, tá tudo fora do lugar e você tá lá assim, preciso arrumar. Nossa, que bagunça, preciso arrumar. Eu tenho que arrumar aquela cama. E você nunca vai. Você só vai quando você fala, não aguento mais, deixa eu arrumar isso, deixa eu tirar isso da cama, deixa eu organizar. Vem uma força a partir de uma movimentação onde você vai lá e faz, onde a mudança de fato acontece. Para isso, eu tenho que sair daquela passividade, daquele lugar sem energia e ter uma força que me mobiliza a ação. Eu gosto de dizer que é uma força que você usa a raiva de uma maneira positiva, que é a indignação, para você efetuar uma mudança no mundo. E aí, de fato, você vai lá, muda e transforma isso, tá? Então, a raiva, ela não é ruim. Se ela veio, ela é um pedido de socorro, ela é uma reconexão de você com você mesmo. Então, vamos tirar daqui a ideia de que sentir raiva é ruim, é negativo, é do mal, não é bom. O processo é acolha a sua raiva, olhe para ela. Né? Eu gosto de dizer que todas as nossas emoções inconscientes, tudo isso que chega para nós, que às vezes eu falo, nossa, não sou eu, são parceiros de jornada que você precisa olhar e acolher. Assim você consegue transformar um conteúdo que estava inconsciente, tirando a sua força psíquica, para eu deixar um conteúdo inconsciente, eu tenho que ter muita força psíquica para manter ele lá. Quando você olha e acolhe, você integra isso para sua consciência e essa força psíquica volta para você como forma de ação. Então, acolher é o primeiro passo, tomar consciência, fazer um reconhecimento desse lugar em você.
e se permitir identificar. O que é identificar? Deixar a raiva vir. O que essa raiva está querendo me dizer? O que eu sinto? Como que eu fico? Para onde eu direciono? Só a partir da identificação eu consigo esvaziar a caneca, respirar e desidentificar. E aí, na desidentificação, eu consigo, de fato, agora olhar de longe para essa raiva e compreendê-la na minha vida e transmutá-la e transformá-la num novo lugar. Se não, fica um efeito rebote. Essa raiva sempre vai aparecer em momentos que eu não pedi e ela vai me dominar. Eu vou ter uma ação, quebro tudo, jogo o copo, jogo o prato e quando eu volto para a consciência eu falo: gente, o que aconteceu aqui? Não era eu. Não sou eu essa pessoa, não fui eu. Eu fui influenciada. E aí a gente dá vários nomes para isso. É você também. É uma parte sua que você desconhece. Então lembre-se, a sua raiva tem várias funções positivas. E lembrando uma professora muito querida que eu tive na faculdade, que eu nunca esqueço a frase que ela usava: você tem todo o direito de rosnar, de mostrar os dentes, mas não de morder. Né? Essa é a raiva. Eu posso rosnar, posso mostrar o dente, posso defender meu território, mas eu não posso morder. Mas para que eu não morda, eu preciso tomar contato e consciência desse lugar em mim. Tá bom? Fez sentido para você esse vídeo? Você gosta de saber mais sobre as emoções, a sua função, para que ela existe na nossa vida? Se sim, deixe seu comentário que eu vou ler todos e quem sabe eu volto aqui para falar um pouco mais sobre emoções para você e a sua função na nossa vida. Obrigada, até a próxima!